Esses dois senhores, um de cabelos brancos e o outro quase careca, ajudaram a escrever um dos mais inesquecíveis capítulos da história do futebol brasileiro. Eles comandavam o Inter de Porto Alegre e o Corinthians na decisão do Campeonato Brasileiro de 1976. Hoje estão afastados das grandes equipes. Davi Ferreira, o Duque, é técnico do Santa Cruz do Recife. Rubens Francisco Minelli, depois de algum tempo parado, aceitou o desafio de dirigir a Ferroviária de Araraquara e salvá-la do rebaixamento. Tanto Minelli quanto o Duque lembram com emoção daquela tarde de domingo, 12 de dezembro, quase 18 anos depois. Aquela final foi interessante pelo seguinte: o direito adquirido da final era do Internacional, que tinha feito uma campanha monstruosa, e por problemas políticos ou não, matreirice até do presidente do Corinthians, e ele queria tirar a final de Porto Alegre, né? O Matheus deu todos os esforços no sentido de tirar a final de Porto Alegre. Ele não queria jogar em Porto Alegre. Então se criou um ambiente muito hostil para aquela final. E depois o Corinthians levou uma legião de jogadores para o Rio de Janeiro, invadiu o Maracanã, eliminou o Fluminense. E depois eles foram para o Sul, só que o Sul é mais longe, não foram em tão grande número, e encontraram de parte do torcedor gaúcho também uma certa repulsa àquele tipo de comportamento. Então existiram diversas situações muito difíceis entre torcedores antes, durante e depois da partida. Quando fomos para Porto Alegre, nós tínhamos a ideia e a certeza da vitória. Mas quando chegamos no Hotel Embu e fomos sitiados pela torcida do Internacional, nós sentimos que a barra estava pesada. Eu tive a ideia de levar a equipe para se concentrar no estádio do Grêmio, que nos colocaria numa situação de isolamento daquele burburinho que foi a torcida do Internacional, que não nos deixou dormir. Mas nós fomos desaconselhados, porque o trajeto seria por demais perigoso. E assim sendo, nós ficamos ali mesmo, não dormimos durante a noite, fomos pessimamente recebidos pela torcida e pela diretoria do Internacional dentro dos vestiários. Quando nós abrimos a porta dos vestiários, lá dentro era uma verdadeira, parecia que havia um incêndio de tanta fumaça que havia lá dentro. No Beira-Rio existem mais de 8 vestiários, e quando houve a queixa de que havia acontecido o negócio, abriram outros vestiários para o Corinthians usar, se quisesse usar, e eles usaram exatamente aqueles que lhe foi determinado. O reservado, a torcida do Corinthians, foi pequeno, a nossa torcida foi massacrada, agredida fisicamente, e muitos deles saíram com ferimentos graves. E ficou muita gente fora também, houve muitos problemas, né? Porque o pessoal do Corinthians entrou no campo muito cedo, e esse vandalismo que o torcedor faz, que usa, começaram a arrebentar as torneiras, arrebentar os banheiros, e depois ficaram sem água, é evidente, porque arrebentaram tudo, o encanamento ficou todo prejudicado, a água foi toda esparramada pelo chão, e ficaram sem água, e foi um caos. E se ganhasse, nós seríamos massacrados até dentro do campo. Eu não conheço na história do futebol mundial alguém que tivesse ganho o jogo e tivesse morrido por ter conseguido a vitória. A bola do segundo gol não transpôs. A bola do primeiro gol não teve problema, porque ela realmente aconteceu. Agora, a bola do segundo gol bateu no pau de cima, bateu embaixo, e ninguém poderia garantir com absoluta precisão que a bola havia transposto a linha de gol na sua totalidade. O segundo gol foi uma falta batida pelo Valdomiro, que bateu embaixo da trave, entrou 30 centímetros, saiu para fora, e o Corinthians não queria que o gol fosse concretizado. Eu sou igual todo e qualquer brasileiro, que é supersticioso, que acredita em tudo aquilo que ele supõe que vai levá-los a sucesso, ou alguma coisa que supõe que vai levá-los ao insucesso. O Duque sempre usou muito o negócio de macumba, entende? Então nós combatemos também aquele negócio também foi feito, né? Naquela época nós já usávamos, quando estávamos jogando no Pacaembu e atacávamos contra o portão de entrada, quer dizer, defendíamos no tobogã, então o Tobias, que tinha um chute muito forte, ele já fazia a ligação direta do gol do Corinthians, as cabeçadas do Geraldão, mais ou menos ali na Pequena Lua. E ali o Geraldão ou complicava, ou trombava com os zagueiros, ou desviava a bola para um companheiro. Nós marcamos muitos gols assim. Isso era apenas uma jogada que o Corinthians tinha. Tinha muitas outras,
feitas pelo Zé Maria, pelo lado direito, pelo Vladimir, que eu lancei a primeira vez no time do Corinthians na Iugoslávia, quando estávamos viajando. O Pedrinho, que era o titular, não pôde jogar, então eu lancei o Vladimir. E ele, com todo o merecimento, teve o destaque que teve. No meio da zaga nós tínhamos o Moisés e o Darcy. No meio do campo nós tínhamos ali o Givanildo, hoje técnico. Givanildo, Neca, que também jogava nesse time, veio de Porto Alegre, foi uma contratação do Corinthians. No ataque tinha o Vaguinho, que era o nosso ponteiro direito, o Romeu lá do lado esquerdo, e de centroavante nós tínhamos o Geraldão, que chegava junto, brigava na bola e não corria de pancada. Internacional, sem medo de errar, desde 75, 76, talvez tenha sido a grande equipe do futebol brasileiro de todas as épocas. Porque era um time brilhante para jogar e era um time que jogava com seriedade. Era um time que defendia bem e atacava bem. Tínhamos verdadeiros craques. Nós tínhamos o Paulo Sérgio Carpegiani, que era quem ditava o ritmo da equipe. Nós tínhamos o Falcão, na plenitude do seu vigor, da sua forma física. Dois pontas maravilhosos, o Lula do lado esquerdo e o Valdomiro do lado direito. Punham a bola onde queriam, chutavam de meia distância, chutavam de longa distância. Eram inteligentes para jogar, velozes. Um centroavante que fazia gols, o Dario. E nós tínhamos uma zaga de jogadores de porte físico avantajado e com um nível técnico muito bom, que era o Cláudio Vacaria, o Marinho Pérez, o Figueiredo, jogadores acima de 1,85 m e que tinham velocidade, não eram jogadores, eram longilinos, jogadores de velocidade, tinham recuperação. Então era um time perfeito. E um goleiro excepcional, que era o Manga. Bom, agora vamos tirar todas as dúvidas. Quem tinha razão? Minelli ou Duque? Quem era melhor? Inter de Porto Alegre ou Corinthians? O Timão, que uma semana antes havia invadido o Maracanã, conseguiu levar apenas 10 mil torcedores ao Beira-Rio. As outras 90 mil pessoas eram da torcida colorada. O Inter tinha a melhor campanha e o artilheiro Dadá Maravilha com 15 gols. O Corinthians trazia a garra e seu principal artilheiro era Neca, com 10 gols. Detalhe muito importante: a final de 76 foi apenas uma partida e o Inter, por ter a melhor campanha, tinha o direito de jogar em casa. Tudo pronto, Brasil! A saída é do Internacional.